Eu quero ler esse testemunho antes de orarmos. Você chega um pouquinho mais aqui. Eu não sei quantos lembram, mas nós tivemos aqui um bom período e vários cultos, orando pela vida da pequena Manuela, 9 anos. Ela chegou a perder o movimento das pernas. A sua mãe é professora no nosso colégio. E por muitos e muitos cultos nós estivemos orando e intercedendo por essa família, especialmente pela Manu. E quantas pessoas vieram aqui à frente atendendo o chamado de interceder pela vida dela, né? E eu quero ler esse testemunho escrito por ela. Que lindo, né? Está escrito assim: Oi, meu nome é Manuela, tenho 9 anos. Minha mãe, antes de eu ficar doente, teve uma visão das pernas sangrando. E depois outra visão de uma internação no hospital. E mal sabia ela que seria eu, porque ela pensou que fosse ela. Ela contou para minha avó, e elas oraram e esperaram. Depois de alguns dias, meus irmãos tiveram uma febre muito alta, e ninguém sabe o que foi. Por último, eu tive uma febre alta também, e no último dia, perdi as forças das pernas e parei de andar. Fiquei internado e aconteceu tudo que minha mãe tinha visto. Minha mãe fala que não acontece nada com a gente sem Deus avisar primeiro. Depois que internei, a primeira vez eu melhorei, e eles disseram que foi miocite, devido ao vírus que eu peguei. Alguns dias depois, fui para a escola e senti muita dor nas pernas, mas dessa vez a dor era grande nos joelhos e atrás da panturrilha. Minha perna inchou. Aí veio a segunda internação. Fiquei 4 dias internada, e no SUS não descobriram o que eu tinha. Estava com muito inchaço nos joelhos e muita dor. Minha mãe desesperada e meu pai me levaram para um hospital particular para tentar descobrir o que eu tinha. E eles me atestaram com uma doença autoimune, porque deu artrite, mas não sabiam se eu tinha lúpus também. Minha mãe e meu pai iam vender o carro para pagar a conta do hospital. Mas vimos Deus nos ajudar, porque a Igreja Cristo Salva nos ajudou em tudo. E aí vemos mais uma vez que Deus estava cuidando de mim, até com a cadeira de rodas, Jesus deixou a igreja ajudar. Passei meses usando a cadeira de rodas e sem ir para a escola, não conseguia andar, passei noites sem dormir, tomando muito remédio forte, como o Tramal, e eu tinha medo desse remédio, porque me dava muito mal-estar. Um dia quase tive uma parada cardíaca, por uso de vários medicamentos, e meu pai e minha mãe me levaram desesperados, na madrugada, para o hospital. Lá esperaram meus batimentos voltarem ao normal, e fiquei bem de novo. Minha mãe ficou desesperada, e foi na igreja, porque estava assustada com tudo o que estava acontecendo comigo. Lá Deus falou para minha mãe que estava me guardando, e prepararia o melhor lugar para cuidar de mim, porque ela ainda não tinha conseguido. Depois iniciaram uma campanha pela minha cura em casa, e eu não aguentava mais. Fiz aniversário e não conseguia brincar. Fui encaminhada para o Hospital Darcy Vargas, em São Paulo, e daí veio tudo de bom. Depois internei mais uma vez, e na última meus pais já estavam muito nervosos com tudo que existia, uma artrite, mas não tinha tratamento, ainda porque não sabiam o tipo. Eu não dormia, a dor era muita, e não tínhamos uma resposta. Minha mãe ficou muito triste na enfermaria. A minha tia Amanda, que é crente, também ligou para minha mãe e falou para ela que Deus mandava dizer para ela, não perguntar por que estava lá, mas para que estava lá. E minha mãe ficou em paz, e tentou ver as coisas boas, ver o que Deus poderia tirar de bom de uma experiência no hospital. Subimos para o quarto, e quando minha mãe entrou, viu uma menina cantando louvor no leito do quarto, e minha mãe sentiu algo diferente quando viu, e fizemos uma grande amizade. Minha mãe falava para a mãe dela que sentia de fazer uma oração na casa dela, e o que Deus deu de recado era pela vida da minha amiga, Nicole, e minha família começou a entender o que Deus estava começando a fazer. Eu recebi alta, e minha amiga não. Descobriram que ela tem câncer, e ela perdeu todo o seu cabelo. Nós somos amigas ainda, muito amigas,
Em casa, minha mãe não deixava de pensar na minha amiga e ligou para a amiga missionária, para elas irem orar por ela e esperar o melhor momento. Aí Deus mostrou para minha mãe, nas visões, que ela tem uma casa, que ela iria ajudar. Lá tinha que levar alimento, entregar um bebê que minha mãe fala, e que a bênção espiritual, só que minha mãe ainda não sabia que essa casa era da minha amiga. Meus joelhos continuavam inchados, doendo, e as orações continuavam o tempo todo. Minha mãe mandou a foto para a amiga dela, para que todos pudessem orar pela família dela. E começamos uma campanha pela minha amiga também. Depois que meu pai começou a campanha, eu comecei a melhorar aos poucos. E a água do joelho começou a diminuir, até que no dia de hoje não sinto mais nada. Hoje meus pais concluíram a obra na casa da minha amiga. E também hoje estou aqui agradecendo por toda a ajuda que eu recebi de vocês, Igreja Cristo Salva. Ajuda de oração, ajuda com o meu hospital, a minha internação, ajuda com a minha mãe por ter entendido, e ajuda com a cadeira que precisei. Hoje foi o dia de agradecer e de fazer a obra, e eu entendi que Deus através de mim operou em outra vida também. Eu creio que a minha amiga Nicole será curada assim como eu já fui. Minha mãe fala que a bênção foi para nós duas, e eu creio que em breve Deus dará mais condições para a família dela e a cura dela também. Hoje minha família entende que em tudo Deus cuidou, e que vocês, com as orações, também fazem parte do meu milagre. Os médicos não sabem explicar os exames, só vemos milagre. Obrigado por tudo. Que Deus abençoe vocês. Aplauda ao Senhor. Aleluia.